Olá, humanos, tudo bem? Certinho? Vamos dar continuidade aí à parte da genética? Então, nós vimos os conceitos básicos de genética e a gente entrou numa área da genética chamada polialelia ou alelos múltiplos. Dentro desses alelos múltiplos, a gente viu já a pelagem em coelhos, tem também cor dos olhos das abelhas, mas isso aí tudo vem no enunciado da questão, tá bom? Não se preocupa não. Depois a gente viu o grupo sanguíneo, que é o sistema ABO. A gente viu A, B, AB, O. E agora a gente vai entrar numa outra área da polialelia, que é o fator RH. Então, olha só, tanto o grupo sanguíneo, quanto o fator RH e o sistema MN são marcadores, são proteínas, glicoproteínas, que tem na membrana plasmática da hemácia. Então, ela vai ser chamada de antígeno porque um outro sangue, uma outra hemácia, um outro organismo pode não reconhecer essas proteínas da membrana. Então ela passa a ser caracterizada como um antígeno. Se ela é um antígeno, ela estimula a produção de anticorpos. Se a gente está falando de A, grupo sanguíneo A, existe um anticorpo anti-A, anticorpo A, né? Anti-A ou anticorpo A, tanto faz. Aqui vai acontecer a mesma coisa. O fator RH foi baseado no macaco Rhesus, em 1940, e eles perceberam que tinham outros marcadores na hemácia. E a partir do macaco Rhesus, daí o nome RH, eles conseguiram perceber que algumas hemácias tinham esse antígeno e outras hemácias não tinham esse antígeno. Na verdade, não ter é um negócio muito forte, assim. Pode ser um antígeno com uma proteína com uma cadeia bem pequena que não dá para ser reconhecida, tá legal? Então, todos aqueles que têm esses antígenos, esses marcadores, foram sendo chamados de RH positivo. Quem não tem esses marcadores ou tem bem pequenininho, vai ser chamado de RH negativo. Então, fica assim, ó. O RH positivo e o RH negativo. Então, esse daqui possui antígenos, ok? E esse daqui não possui antígenos. Não possui antígenos. Depois eu explico por que não é assim, não possui, menor um pouquinho. Bom, o que acontece é o seguinte. Esses que possuem antígeno, eles são dominantes em relação àqueles que não possuem antígenos. Então, parte da lei mendeliana simples, da herança com dominância. A letra que a gente pode utilizar aqui é a letra R ou a letra D. Vamos fazer com R, tá legal? Depois eu faço com a D também. Então, se eles são dominantes, eles podem ser homozigóticos ou heterozigóticos, ok? Esses aqui que não possuem os antígenos, que são os recessivos, eles vão aparecer sempre desse jeito. Mas em alguns lugares, eles não utilizam essa letra R, eles utilizam a letra D. Então eles falam anti-D. Então, se por acaso, vamos colocar de uma outra cor aqui. Se por acaso pintar a letra D, funciona do mesmo jeito, ó. Ok? Então, R ou D. Algumas provas colocam um indivíduo que possui anti-D. Tá legal? Beleza. Bom, por que eu estou falando isso assim de tem esse antígeno, não possui esse antígeno? Vou fazer um esquema aqui, tá legal? É só uma representação, só isso. Eu vou colocar aqui uma hemácia. Aqui eu vou colocar uma outra hemácia. E aqui eu vou colocar uma outra hemácia. E aqui eu vou colocar o antígeno, tá legal? Ó. Pronto, coloquei. Aqui eu vou colocar também. E aqui não vou colocar nada. Então, eles descobriram recentemente que algumas hemácias têm essa proteína, que vai ser chamada de antígeno, muito grande, muito desenvolvidas. Esses aqui são os positivos.
Legal? Esse aqui tem uma proteína, na verdade, minúscula. É tão pequena que ela não chega a estimular a produção de anticorpos, nem é vista como um antígeno, tá legal? Então ele vai ser negativo. Algumas pessoas, algumas raras pessoas, têm essa proteína um pouco maior. Não aparece num exame de sangue, ele vai aparecer como sangue negativo, mas como ele tem essa proteína um pouquinho maior, ela consegue reagir quando está em grandes quantidades num outro organismo. Então ele tem uma variante positiva. Essa variante é chamada de variante DU. Não cai em prova, só para você saber que existe. Vai aparecer assim, ó, variante DU. Então, um laboratório, quando ele faz o seu exame de sangue, sua tipagem sanguínea e dá fator RH negativo, principalmente em maternidades, o laboratório vai fazer o seguinte: ele é fator RH negativo, variante DU negativo, ou seja, é negativo mesmo. Porque algumas pessoas são fator RH negativo, variante DU positivo. Então pode causar algum problema em transfusões de sangue ou algum problema no estímulo de produção de anticorpos, ok? Esse daqui simplesmente não tem um fator. Isso aqui é o sangue mais raro do mundo, é o fator RH nulo. É o chamado o sangue dourado. Isso aqui é o sangue mais raro do mundo, não importa o tipo sanguíneo. Se o RH for nulo, ele é o sangue dourado. Com um detalhe: quem tem sangue fator RH nulo pode salvar todas as vidas. Poxa, que legal! Mas se ele estiver precisando de sangue, ele só pode receber de um outro fator RH nulo, que é raro pra caramba. Então, tem as suas vantagens e desvantagens. Esse fator RH nulo quase não cai em prova. Bom, qual é o problema desse fator RH que pode cair numa prova? Vamos lá, ó. Vamos colocar aqui. Vou colocar assim, ó. Problemas. Ok? Então vamos lá. Existe uma incompatibilidade, trocas de anticorpos da mãe com o feto, que vai se chamar, vamos colocar vermelho, doença hemolítica do recém-nascido. Ok? Vamos lá. Essa doença hemolítica do recém-nascido pode aparecer com outros dois nomes. DHRN, doença hemolítica do recém-nascido, e o outro eu vou colocar aqui depois. Quando é que acontece uma doença hemolítica do recém-nascido? Ó, somente quando a mãe tem fator RH negativo e o feto tem fator RH positivo. Só vai acontecer desse jeito. Porque o sangue da mãe, que é fator RH negativo, vai começar a produzir anticorpos contra esse fator aqui, e o sistema imunológico da mãe acaba destruindo as hemácias do feto e mata o feto, ou nasce com uma debilidade, nasce com uma anemia muito forte. Aí você pensa assim: caraca, então quando a mãe tem fator RH negativo e o feto positivo, o sangue da mãe ataca o feto. Sim. E quando for o contrário? Então o feto ataca a mãe. Não. Não, porque o feto não tem sistema imunológico, tá legal? O sistema imunológico é adquirido após o nascimento. Bom, como é que vai acontecer? Depois eu coloco o nome aqui, não esqueci não. Vai ser assim, olha. Mãe, feto. Então vamos colocar aqui. A mãe tem fator RH negativo e o feto tem fator RH positivo. Isso aí você vai ver, todo mundo vai ver, quando ele faz o exame chamado pré-natal. O exame pré-natal que
tem que fazer, de preferência, né, para saber se vai ter algum problema ao longo do processo de gestação. Quando acontece o fator RH negativo da mãe, o médico pede para a mãe todo mês fazer o exame de sangue, chamado de Cumbres indireto, para ver se ela está produzindo anticorpos contra o RH ou não. Bom, tá aqui. Na hora do parto, e somente na hora do parto, tem uma troca de sangue entre a mãe e o feto. Antes não tem. Então, quando está saindo e tem a troca de sangue da mãe com o feto, esse fator positivo entra na corrente sanguínea da mãe. O que o sistema imunológico da mãe vai fazer? Vai começar a produzir anticorpos contra o RH. E agora a mãe vai ficar sensibilizada. Então, olha só. O primeiro filho sendo positivo, sensibiliza o sistema imunológico da mãe. Então tá aqui. Agora a mãe fica sensibilizada. Mas não acontece nada com ele não, porque já saiu, foi embora. Se a mãe ficar grávida de novo, segundo filho, sendo positivo também, ok? A mãe que já estava sensibilizada no primeiro filho passa a produzir anticorpos contra. Produz anticorpos contra e destrói. Vou colocar destrói, tá? Destrói, elimina, provoca hemólise. Tá legal? Ih, não deu para ler? Deu sim. Destrói as hemácias do feto. As hemácias do feto. Legal? E agora essa criança vai nascer com uma anemia muito forte e dependendo tem que fazer a transfusão do sangue dela. Lembrando que o adulto, legal? Nós temos 5 litros de sangue, 5 e um pouquinho. Um prematuro, geralmente as crianças nascem prematuras, elas têm 200 ml de sangue, 100 ml de sangue, tem pouco sangue. Mesmo assim, fazer uma transfusão nele é uma coisa muito difícil, tá legal? Bom, aí, nossa senhora, então eu tenho fator RH negativo, eu não vou poder ter filhos? Pode sim, para isso vem o pré-natal. Para isso vem a maternidade, que vai fazer uma tipagem sanguínea dos dois. Se for caracterizado que ela é fator RH negativo e ele fator RH positivo, o hospital, os responsáveis, eles injetam na mãe em até 48 horas uma solução, antigamente era chamada de RhoGAM, gama-globulina anti-RHO, que são anticorpos que vão atuar aqui direto e não sensibiliza a mãe. Legal? Bom, isso daqui, essa doença hemolítica do recém-nascido tem um outro nome. Hemácias são glóbulos vermelhos. Vermelho em radicais gregos e latinos, éritro. São células jovens. Célula jovem, blasto. Destruição, quebra, é ose. De quem? Do feto. Então fica destruição de hemácias jovens do feto. Ok? Então esse pré-natal vai ser muito importante e durante o parto também a mãe sai com um documento de que o hospital aplicou e ela pode ter quantos filhos ela achar que deve, mesmo sendo fator RH negativo, desde que a cada filho que nasça positivo tenha esse daqui. A gente vai, daqui a pouquinho no próximo vídeo, a gente vai fazer um exercício com esse daqui e falar sobre o sistema MN e o efeito de Bombaim, tá ok? Acompanha a gente no próximo vídeo, daqui a pouquinho. Falou? Valeu, gente!